E aí, gente, tudo bom? Aqui é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com mais segurança para atingir seus objetivos na carreira. Hoje a gente está aqui às 7 horas para mais uma mentoria ao vivo. Hoje eu vou conversar com a Débora, que se inscreveu lá no... Acho que falhou. Voltei? Acho que voltei. Que se inscreveu lá no formulário para receber uma mentoria gratuita. Ela topou fazer aqui com a gente no ao vivo. Vou só esperar ela solicitar a entrada e a gente começa o nosso papo. Às 8 a gente vai ter também a mentoria do Desafio Aprenda a Se Vender. Hoje a gente vai falar sobre como você não ficar mais perdida na hora de se comunicar. Vai ser bem legal também. Mas quando você entra, tem um botãozinho para você solicitar para participar. É só você clicar nesse botãozinho que aí eu consigo te chamar pra live. Se você não estiver encontrando alguma coisa assim, manda aqui nos comentários que eu ou a Tami, que também tá aqui conectada, a gente te ajuda, tá bom? E aí, só pra falar pra vocês, gente, a ideia dessa mentoria de carreira que a gente tá fazendo aqui é geralmente como uma mentoria funciona, então também é legal pra vocês se inspirarem, tá bom? E se vocês acharem... eu acho que aparece só pelo celular, Débora. Eu acho que a live é melhor fazer pelo celular. Se você fizer pelo computador, eu acho que não vai dar certo, infelizmente. Me avisa se funciona pra você, se você consegue fazer pelo celular. E aí a gente vai... Vocês, porque pra mim tá dando que tá pausando. Vamos ver. Isso, aí se você tiver alguma dificuldade pra conectar com o celular, você me avisa. Mas na hora que você entra, já deve aparecer um botãozinho pra gente conectar. Bom, vamos lá, vamos esperar. Mas ontem já foi um mega sucesso com a Maeli, todo mundo gostou de ver como funciona uma mentoria, ver que mesmo com consegue já inspirar, dar algumas provocações, que às vezes a gente não pensa, né, no dia a dia, e conforme você vai conversando com alguém que tem experiência, que conversa com outras pessoas, com certeza a gente consegue tirar muitos insights já desse. Acho que a Débora tá entrando agora. Vamos esperar um pouquinho pra ver se a gente consegue fazer. Se não, a gente pula pro conteúdo. Débora, você tá por aí? Opa, acho que agora veio. Oi, tudo Oi, tudo bom? bom? Consegui Que aqui. linda! Ai, obrigada. Toda maravilhosa com seus cachos, amei. Pois é, eu tô aproveitando esse período de isolamento para voltar aos cachos. Tudo bom, querido? Maravilhosa. Tudo Obrigada. bom? Eu tenho meus cachos também, mas eu faço escova direto, porque eu não faço progressiva nem nada, não gosto de pôr química assim, mas eu assumi ele liso, mas eu acho lindo quem faz os cachos assim, e tô vendo muita gente mesmo aproveitando esse tempo de quarentena para voltar, É, né? Porque é um período de readaptação, né, da gente é, voltar ao cacheado. eu mesmo tem o que? Acho que uns 10 anos que eu não vejo os meus cachos, assim, sabe? Que eu tô só na Olha, chapinha. Pois é. E eu adorei olha, o seu cabelo também, né? Que você cortou. Adorei. Achei super lindo. cortei. Cortei, eu tava deixando crescer para fazer penteado, que eu ia casar agora em abril, mas enfim, né? Estamos num momento que não é propício para grandes eventos. Então, posterguei e falei, quer saber? Vou passar a tesoura
para realmente fazer, deixar o cabelo do jeito que eu gosto, e depois na hora de fazer penteado a gente vê se põe aplique, o que faz na vida. Pois é. Bom, Débora, vamos lá. Eu vi que você escreveu para mim lá no formulário um pouquinho de quais eram as suas questões, mas queria que você me contasse um pouco da tua trajetória profissional e explicasse para mim, enfim, para quem está aqui assistindo a gente, qual é a tua questão. Uhum. Bom, eu sou formada já, na verdade. Eu formei muito nova, eu formei com 21. Hoje em dia eu tenho 26, na verdade 27. E aí sou formada em Relações Internacionais. Hoje em dia eu faço economia. No meu primeiro curso eu tive uma experiência ruim com o estágio, não foi uma experiência tão legal assim. E aí isso me deu uma desmotivada para fazer outras coisas, né? E aí formei sem ter feito estágio, e aí veio aquele baque de caramba, e agora, né? Como que participa de entrevista? Como que fala o que é bom, o que não é, se eu não tive esse período de desenvolvimento durante a minha primeira faculdade. E aí decidi fazer uma segunda graduação numa área que eu gostaria já de ter dado um direcionamento, porque real é muito grande. Então, dar um direcionamento para mim foi interessante. Ao mesmo tempo que eu tinha a oportunidade de fazer uma segunda graduação e aí ter a possibilidade de fazer estágio. E aí, desde dos meus primeiros semestres, eu já fui atrás de estágio, já fiz muita coisa. Inclusive, uma amiga esses dias entrou no meu LinkedIn e falou, caramba, você já fez coisa. Só nada que me dê dinheiro, mas já fiz muita coisa. E aí, foi bacana, assim, porque eu fiz coisa tanto na área de economia, quanto na área de direitos humanos, fiz na área de finanças também. Então, assim, ao mesmo tempo que foi um período de crescimento profissional, também foi uma questão, assim, de tipo, tá, pra onde que eu vou agora, sabe? Que área, assim, que caminho que eu trilho. E acho que a minha grande questão hoje é que eu não sei ainda. Não sei se em algum momento as pessoas falam, nossa, exatamente isso que eu queria fazer, mas ainda não aconteceu comigo. E aí também, não só isso, né? Porque, assim, os meus estágios também foram muito sobre crescimento, e aí eu tenho visto tanto que o autoconhecimento é uma coisa muito importante, até pra gente entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, pra também aprender a me vender melhor, né? E Uhum. eu sinto muito essa necessidade, assim, enquanto eu faço entrevistas de emprego, enquanto eu faço porque, assim, hoje em dia as empresas estão cada vez com um processo seletivo mais extenso, é realmente para conhecer o funcionário, né? Uhum. E aí, pois eu tenho tido essa dificuldade, assim. Ao mesmo tempo que é bom, porque cada vez mais que eu participo, cada vez mais eu aprendo. Ao Uhum. mesmo tempo é Uhum. ruim, porque parece que não encaixa, sabe? E isso vai me Uhum. despertando um pouco de ansiedade, que eu gostaria muito que as coisas já tivessem mais pra frente, desenvolvidas, e ainda tô batendo de frente, assim. Não batendo de frente, mas batendo nos cantos. Acho que essa talvez seja a Sim. minha. E é um pouco disso, assim. Legal. Eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Você é Uhum. daqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou de Brasília, na verdade. Brasília. Tá bom, Brasília. E a faculdade de RI, quando você fala que você teve aquela primeira experiência de estágio, você estava atuando com relações internacionais ou o seu primeiro estágio foi numa outra área? Não, eu estava atuando como relações internacionais. Tá, Era na área de direitos humanos também. tá. Porque eu pergunto, aí me corrija se eu estiver errada, mas geralmente quem faz RI, porque para mim é uma faculdade bastante específica, né? É um curso para quem gosta dessa parte de diplomacia, de entender de Uhum. políticas externas, enfim, é um estudo muito específico. Da onde veio essa tua vontade de fazer RI lá no passado? Eu acho que muito, assim, desde que eu me conheço, eu sempre quis fazer intercâmbio, sempre quis ir para fora, sempre conhecer culturas, falar outras línguas. Então, Uhum. isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde, sei lá, os meus 11 anos. Uhum. Então, sempre foi uma coisa que me chamava muita atenção. E aí,
na época Tá. de terceiro ano, quando a gente tá naquela, poxa, o que que eu faço? Pra onde que eu vou? Na época isso me surgiu muito como caramba, isso resume bastante muito o que eu gostaria de fazer. Tá. E aí, quando você vai para a economia, Uhum. o que que te atraiu a fazer essa extensão? Eu não sei se nesse caso funciona, mas eu fiz administração no Mackenzie e o curso de Comex, né, de comércio exterior, que era no mesmo grupo ali, na mesma faculdade de administração e na mesma faculdade de economia, você podia matar algumas matérias, né? Se você fizesse qualquer curso dentro da mesma faculdade, se você quisesse fazer algum outro curso, era mais fácil de fazer a transferência porque tinha algumas matérias correlatas. O fato de você fazer economia tem a ver com isso? Ou tem algum outro fator que te atraiu em ir para a economia e estudar essa outra área? É, eu acho que existe isso mesmo, porque economia e health são cursos bem similares, né? Assim, não são bem similares, Uhum, mas tem muita similaridade. Então eu uhum, consegui matar muita matéria, mas na verdade nem foi por isso, assim, mas foi mais pelo pela visão do curso de temos poucos temos poucos recursos, o que que a gente vai fazer com isso, sabe? Então isso me chamava muita atenção na época da faculdade, e aí eu pensei, poxa, é tá, uma área que me chama atenção e gostaria de dar mais andamento nisso, sabe? tá. Você está dizendo, então, porque economia é uma área que lida com gestão de recursos, né, da economia. Então, o dinheiro, as matérias-primas, isso que te chamou a atenção. Isso. Tá, legal. E daí eu tô entendendo que nos estágios que você fez até aqui, você conseguiu atuar um pouco com isso, né? Você não fez nenhum estágio muito fora dessa área. Você conseguiu trabalhar com economia, conseguiu trabalhar com finanças, que também tem um pouco a ver, certo? Uhum. E conseguiu É, trabalhar com direitos humanos. sim, eu consegui trabalhar com economia. Eu fiz dois estágios, ambos na área de economia mesmo, mais um no Banco do Brasil e outro na Confederação Nacional da Indústria, que foram estágios Tá, muito bacanas porque eu tive realmente o contato com a área, sabe? tá, Fiz um voluntariado no escritório das Nações Unidas, na área de finanças também. Foi uma parte legal. muito bacana que foi onde eu tive um pouco mais de contato, né? Que até então eu só tinha Uhum, tido pelas aulas. E tá, aí, e atualmente eu faço um estágio, mas eu estou um pouco fora da minha área, assim. Era um tá, pouco o que eu fazia no meu estágio anterior, porque eu trabalhava muito com indicador, com tá, relatório, com índice, com muitos dados e números. E nesse estágio atualmente não é na minha área, mas também é muito sobre isso, assim, de, tipo, análises. isso, Tá, legal. de E volume você de gosta? dados. Eu gosto, eu acho bem Gosta? interessante. Uhum. E aí me conta uma coisa, nessas tuas outras experiências, né, quando você fala, nossa, eu fiz muita coisa, e tal. Nessas tuas outras experiências, você sente que você teve projetos ou atividades nas quais você se destacou, assim, que você ficou muito orgulhosa de ter feito? Isso no estágio, você diz ou na faculdade? Qualquer um desses projetos que você já tenha feito, pode ser na faculdade, mas pode ser nos estágios também. Então, eu não sei, eu nunca tive tanto isso de projeto, sabe? Eu nunca dei tanto andamento a projeto assim, então eu não saberia dizer. Tá. Mas durante as minhas atividades, perdão, durante as minhas atividades no estágio, eu tenho tido, assim, bons feedbacks, assim. Mas alguma coisa que você tenha sentido orgulho de fazer, nem que seja um relatório, uma apresentação, não precisa ser um grande projeto necessariamente, mas Aham. alguma coisa que você tenha feito e que, por mais às vezes você nem tenha recebido um feedback, você falou, nossa, eu fiquei orgulhosa de ter feito isso, eu fiquei orgulhosa de ter feito parte disso. Algum ponto nessa sua trajetória que tenha dado esse quentinho assim no seu coração? Sim, quando eu trabalhei com, como voluntária, né, em direitos humanos, porque era uma Tá. área do Ministério da Justiça, chama CONARE, né? Comitê para Refugiados. E aí, Comitê Nacional para Refugiados. E aí a gente recebia solicitações de asilo, por N Hum. motivos. Então, assim, eu escutava as histórias, eu ficava, caramba, sou parte disso, sabe? Isso
Legal. Isso era bem legal. E mais recentemente eu estou construindo um relatório para o estágio onde eu estou participando. Aham. E, nossa, o tanto que eu já aprendi com Excel, esse, sei lá, um mês tem sido muito, Aham. assim, sabe? Então tem sido muito bacana. Tá. Legal. É importante a gente entender, porque assim, quando a gente faz muita coisa, e ainda mais você que já tem. Quando você me fala, eu tenho 27 anos e tenho duas faculdades, você tem muita bagagem técnica aí dentro, né? Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento técnico, muito conhecimento das áreas. Uma profissional de relações internacionais com uma especialização, com conhecimento em economia, consegue fazer algumas junções, algumas ligações de temas, de assuntos, de resultados, que às vezes profissionais que são formados só em uma coisa ou só em outra não conseguem. Então, só a partir daí eu já enxergo um mega diferencial em você como profissional técnica. E eu tenho certeza que, por conta de todas as experiências que você tem, inclusive no trabalho voluntário, enfim, qualquer projeto que colocarem na tua mão, em termos de técnica mesmo, de resolução de problemas, você vai ter um resultado à frente de quem só conhece RI ou quem só conhece economia. Mas o que eu tô tentando tirar de você desse ponto de o quentinho no coração, o que que você gosta, o que que te brilha o olho, é onde tá as tuas habilidades primordialmente humanas, sabe? O que que você vê na tua trajetória que você consegue entregar por você ser a Débora, pela sua trajetória como pessoa. Então, eu acho que um pouquinho assim, se você conseguir buscar aí na tua mente, porque a partir do momento que você começa a entender, tá bom, nessa minha trajetória eu sempre fui uma pessoa que trabalhei bem em grupo, eu sempre fui uma pessoa que tive um bom relacionamento com o meu chefe, ou, enfim, só o fato de estar naquela organização que tinha um reconhecimento, ou, enfim, que tinha um nome, me fazia sentir bem. Então, eu estou tentando encontrar em você um pouco qual é essa tua relação emocional com a sua profissão, com essas tuas formações, porque acho que é daí que a gente começa a tirar um pouco o insumo do que existe de melhor para você colocar nessas entrevistas, o que existe de melhor para você colocar para esses recrutadores no momento em que eles precisam te selecionar. Você consegue pensar em alguma coisa nesse sentido? Então, eu tenho buscado isso, mas até agora, para falar a verdade, eu não sei. É difícil, É né? difícil. É Uhum, é muito difícil. difícil Eu acho identificar que isso. uma tarefa que eu vou deixar para você, e aí você pode fazer, enfim, não, né, agora, mas depois com o tempo, é você começar a responder algumas coisas no sentido assim, o que eu fiz na organização, além de entregas técnicas, de relatórios e tal, que me fizeram sentir com a autoestima elevada. Então, putz, foi uma apresentação, ou foi uma reunião, ou foi um feedback que eu dei, eu ajudei alguém. Tentar encontrar esses momentos que valorizaram aquilo que você tem de mais humano, de como pessoa mesmo. Porque eu não tenho dúvidas de que você é muito boa tecnicamente, mas aonde você vai se diferenciar nesse momento de vender teu peixe, nesse momento de colocar por que você é diferenciada, qual é o teu valor, vai ser quando você trouxer a junção dessas duas coisas. O que a profissional Débora, além da técnica, consegue oferecer para a organização. E eu tenho certeza que você está nessa trajetória do autoconhecimento, porque você Uhum, colocou aqui, né? Eu acho que você falou, os estágios que eu fiz me ajudaram a crescer, mas eu sinto que eu preciso me desenvolver nesse autoconhecimento. Então, é realmente dedicar tempo de qualidade para observar essas tuas histórias. E aí eu acho que não só olhar para o passado, mas ter quase como um diário, sabe? Então, no dia a dia, no final do dia, senta e, sei lá, escreve 3 coisas que te fizeram feliz naquele dia, que te fizeram sorrir naquele dia, ou que te fizeram sentir, enfim, autoconfiante naquele dia. Porque aí, sei lá, com 1, 2 semanas que você for tomando essas notas, você for observando isso com um pouco mais de atenção, você vai conseguir. Poxa, eu acho que o que me deixa mais feliz, o que me deixa mais satisfeita tem a ver com relacionamento com pessoas. Ou tem a ver com não só o relacionamento, mas quando eu consigo ajudar, ou quando eu consigo escutar.
Isso vai te dando algumas dicas de quais são os seus diferenciais. E aí, para além disso, porque eu estou entendendo aqui que você gosta do que você faz, você gosta das suas formações, você não está buscando uma transição, provavelmente as entrevistas que você está fazendo são entrevistas para a tua área, eu estou entendendo que é isso. E eu queria entender um pouco de você, quando você está nas entrevistas, se você fica muito nervosa, se você sente que ali na hora de falar, contar suas histórias, como que rola esse momento? Nossa, eu fico muito nervosa. Fica. Tipo, muito, sim. Tá. E aí eu falo muito rápido. Aí eu falo, daqui a pouco eu tô, gente, eu tô falando muito rápido. Mas assim, Você pra se falar a verdade, prepara? Desculpa te sim. interromper. Não, tranquilo. Sim. Só que eu acho que bate um pouco daquela, nossa, eu não sei exatamente o que eu falo, sabe? Sim, Porque eu acho que por mais que eu me prepare, e eu me preparo, eu acho que também depende muito da pessoa que tá do outro lado, sabe? sim. Nossa, a garganta tá seca. Às vezes, eu já fui pra entrevistas que eu não esperava nada, e a pessoa do outro lado era tão simpática que tirava tanta coisa, sabe? Aham. Que o negócio só fluía. E tem entrevista que parece que não vai. Não vai, empaca. É, Eu acho que assim, isso é uma coisa que eu até falei para Maeli ontem. Eu acho que primeiro de tudo é o trabalho interno de autoconfiança. Então, da mesma forma que eu passei para ela, eu vou passar para você o teste de sabotadores, porque existe uma vozinha que fala na nossa mente que a gente não é bom o suficiente por alguns motivos. Existem geralmente 10 motivos de acordo com o livro da inteligência positiva. Então, a gente precisa entender, putz, quando eu entro para uma entrevista, quais são os gatilhos que me fazem ter vergonha ou não ter segurança o suficiente para falar o quanto eu sou boa, contar as minhas boas histórias. Porque assim, no momento em que eu te pergunto qual é o projeto que você tenha tido orgulho de fazer, você tem que ter isso na ponta da língua. E aí, quando eu digo que é legal você se preparar, é você ter essas histórias, essas suas grandes histórias, que são seus casos de sucesso, para que você valide para aquele entrevistador, para aquela pessoa da outra empresa, o porquê que você merece estar ali, aonde você pode fazer a diferença. Só que muitas vezes, como a gente tem essa sabotagem que acontece internamente, a gente não consegue nem pensar nessas histórias. Porque a gente às vezes nem acha que a gente fez tanto assim, né? A gente olha o é, projeto, a gente olha a atividade, a gente fala, mas sei lá, foi só um relatório. Mas, putz, às vezes foi um relatório que você colocou um pensamento seu, você colocou uma visão de mundo sua e que seu chefe aceitou. E daí a gente precisa ter coragem de contar essas histórias como grandes feitos da nossa vida. Isso não é vergonha nenhuma, tá? Não é vergonha nenhuma. Então, desde que seja verdade, claro, desde que você tenha fundamento para falar aquilo, mas realmente conseguir colocar para a pessoa que está do outro lado que, olha, se eu não tivesse feito, não teria saído desse jeito. Se eu não tivesse feito, não teria sido tão bom. A gente tem que ter coragem de falar isso, porque é verdade. A gente faz diferença quando a gente está num projeto, quando a gente está fazendo alguma atividade. E aí, esses são os momentos que a gente precisa coletar, essas são as cartas que a gente precisa ter na manga na hora de uma entrevista de emprego. uhum, Quando você fala, depende muito de quem está do outro lado, às vezes a pessoa é simpática, às vezes a pessoa não é. Realmente, eu tenho observado muito isso, lido muito sobre isso, e a gente geralmente tem a expectativa que as pessoas do RH, os entrevistadores ou os próprios gestores que estão ali fazendo uma entrevista são pessoas empáticas, ou pelo menos é, deveriam ser, porque a entrevista é um motivo, é um momento difícil. Porque é um momento que a gente se sente julgado, né? A gente se sente que a gente está ali sendo avaliado, e isso nunca é muito confortável. Mas a gente não pode contar com a sorte, né? Tem gente que vai ser simpática, vai ser empática, vai deixar a gente tranquilo, e infelizmente tem gente que não. Então, acho que um pensamento que nos ajuda a entrar numa entrevista com mais confiança e a lidar com essa indecisão ou com essa sorte de ser uma pessoa que é empática ou não, é entrar numa entrevista pensando que, sim, você está ali para ser avaliado pelas suas competências, mas você vai ser avaliado pelas competências que você tem
porque você sabe que você tem, mas você também está ali como gestora da sua própria carreira para avaliar se aquela empresa faz sentido para você. Independente da sua situação financeira, porque tem muita gente que fala isso e fala assim, é muito fácil pensar isso se você não está precisando de emprego. Eu não acho. Porque independente se você estiver precisando do trabalho, eu acho que entender se aquela organização tem valores que condizem com os seus, é um emprego no qual você vai poder se sustentar ali ao longo do tempo, porque a cultura faz sentido com a sua cultura, as coisas que a empresa acredita faz sentido com o que você acredita, isso precisa acontecer. Essa troca de valores e de cultura precisa acontecer e a gente precisa entrar para a entrevista capaz de avaliar isso. E aí, para você ser capaz de avaliar isso, eu te faço a pergunta. Você tem clareza sobre quais são os seus valores, as coisas que você que mais são importantes para você quando você está no ambiente de trabalho? Eu tenho algumas ideias já. Tem? Legal. Sim. Tem. Ideia dos valores. Então faça isso. E aí acho que é até interessante você explicitamente perguntar. Então, se você sabe quais são os valores, por exemplo, para mim um valor importante é diversidade. Sei lá, vou falar uma coisa mais genérica. Eu acho importante trabalhar num ambiente que tenha pessoas de com diversas trajetórias ou de diversas raças, sei lá, o que a gente entenda sobre diversidade. Entrar na entrevista, deixar, claro, o entrevistador ali liderar, mas em algum momento perguntar, falar, olha, diversidade é algo importante para mim. Vocês têm isso na empresa? Isso é um valor para vocês? Ou como que funciona a relação aqui, geralmente, de gestor e subordinado? Como que são as avaliações de desempenho? A gente também se colocar nessa posição nos tranquiliza, porque a gente sente que a conversa tá de igual para igual, de alguma forma. Da mesma forma que ele tá te avaliando, você também tá avaliando ele. E também demonstra para aquela pessoa que você tem realmente valores, demonstra para aquela pessoa que você sabe gerir a sua própria carreira, e a autogestão é uma habilidade importante para os profissionais de hoje. Faz sentido para você? Faz, com certeza. Faz. Você tem esse hábito de fazer algumas perguntas no momento da entrevista ou não? Tenho. Inclusive, a última entrevista que eu fiz foi do estágio onde eu tô hoje. E aí tipo assim, aconteceu a entrevista e aí no final eu perguntei, poxa, eu tenho algumas perguntas, será que teria como, né, esclarecê-las? E aí eu perguntei, assim, como é que é essa questão do estagiário, porque tem uma coisa que eu não suporto que é cumprir horário. Eu detesto cumprir horário, sabe? Legal, você já sabe disso. Eu acho que se eu tô num lugar, é pra poder crescer ali, é pra poder desenvolver de alguma forma. E aí eu não consigo ficar em lugares onde eu não tô sendo, não é colocada à prova, mas onde eu não tenho espaço pra crescer, sabe? Inclusive, um dos motivos de eu ter saído do meu estágio anterior era porque a empresa estava passando por uma reestruturação, e aí eu fiquei pensando, poxa, não tá muito claro qual é o meu papel aqui, e eu acho que eu gostaria de ir para outro lugar. Então, no final da entrevista, eu fiz umas perguntas, assim, no sentido de, existe responsabilidade para o estagiário? Porque eu acho que já foi o tempo do estagiário, ou de qualquer pessoa júnior, ou que está entrando agora na empresa, de arquivar documento, ou saber ligar o computador, sabe? Eu acho que já passou da época. Sim. E se existe essa, como é que eu posso dizer assim, essa cobrança de entregar resultado, eu acho que tem que ter coisa para a gente poder desenvolver, sabe? Não tem como a cobrança de um resultado, sendo que não existe o espaço do desenvolvimento. E tem que ter uma relação de confiança mútua, né? Você confia de trabalhar naquela organização e aquela organização precisa confiar de que você tá ali querendo, de fato, entregar os resultados para eles. Total, acho que você tá coberta de razão e isso é muito importante, você ser capaz de fazer essa análise e falar, putz, cara, eu acho que realmente se esses valores, ou enfim, se a cultura da organização não bate com essa minha vontade, com essa minha crença, talvez a nossa relação não funcione mais. Perfeito. Eu acho que voltando a falar um pouco do momento da entrevista, algumas outras dicas que eu queria te dar. Eu não sei se você conhece um TED Talk de uma cientista chamada Amy Cuddy.
que ela fala que a sua postura, a forma como você coloca o seu corpo influencia a sua mente. Então, ela fala, em momentos de nervosismo, o que ela fala no TED é isso, né? Faça a pose da Mulher Maravilha, que é uma pose que você tá assim com as mãos na cintura, estufe o peito, fique com a postura ereta, respire, pense que você é uma mulher confiante, pense que você é uma mulher que sabe de si, etc. E isso é capaz, sim, de moldar o seu estado mental, a forma como você vai pensar. Então, talvez, se você também puder aplicar um pouquinho disso, momentos antes de você entrar na reunião, de você entrar na entrevista, pode ser bacana. E exercícios de respiração, né? Porque se você tem a timidez, ou se você tem esse ponto de, putz, às vezes a pessoa do outro lado é uma pessoa que está me deixando desconfortável, ou porque é uma pessoa ríspida, ou porque é uma pessoa que, enfim, não está sendo ali muito empática, não está levando a conversa de uma forma muito legal, pode, quietinha, né? Não precisa expressar nada, mas faz alguns exercícios de respiração profunda enquanto a outra pessoa fala, ou tenta aproveitar algum momento ali que você sentir que às vezes o coração está mais disparado, que você está mais nervosa, faz uma pergunta, né? Faz uma pausa, fala, eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando esse tema para fazer um gancho, faz a pergunta, aí enquanto a outra pessoa fala, você faz um exercício de respiração mais profunda, tenta acalmar, né? Ficar distensionar os ombros e tal, porque isso te ajuda a recobrar ali a sua atenção e o seu centro, para você voltar a falar de forma mais pausada, para você voltar a falar, talvez, as coisas com um pouco mais de pensamento antes, porque você falou, né? Às vezes eu falo rápido demais, vou atropelando ali as palavras. Então, a gente ter essa destreza no momento da entrevista é super importante e, inclusive, vai demonstrar para o entrevistador essa sua capacidade de gerenciar suas próprias emoções. Porque, claro, a gente sabe, a entrevista é um momento ímpar, né? É um momento diferente que, muitas vezes, a gente não passa exatamente pela mesma coisa quando a gente está trabalhando. Mas numa apresentação pessoal ou numa apresentação de algum projeto, se ali no momento da entrevista é difícil controlar essa emoção, essa ansiedade que bate, às vezes a pessoa pode pensar, putz, numa apresentação de time ou numa apresentação de algum projeto, alguma coisa, talvez essa pessoa também vá ter ansiedade, não vai conseguir fazer da melhor forma. Então, acho que são algumas diquinhas práticas que você consegue aplicar ali no momento de entrevista que podem te ajudar com esse ponto do gerenciamento das emoções. Faz sentido? Faz. Só é muito difícil colocar em prática, né? Eu acho que a Tem um melhor tempo, coisa que assim. você Perdão. tem, mas eu acho que a melhor coisa que você faz é treinar, e treinar tipo teatrinho mesmo. Então, tipo assim, você já fez entrevistas, você sabe quais são as perguntas que geralmente surgem, né? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver, como você acha que você pode colaborar com essa organização, enfim, todas essas perguntas. Escreve elas e eu não sei se você mora com alguém ou, enfim, liga para alguém e fala, ó, você vai me fazer essas perguntas e eu vou ensaiar as respostas. E aí, tipo, treina, imagina, né? Ah, se eu estivesse ficando nervosa agora, vamos fingir que eu tô ficando nervosa, eu vou te fazer uma pergunta, interrompe a pessoa, de verdade, faz o teatrinho. Eu acho que quando a gente não tem facilidade, a melhor coisa que a gente faz é realmente de reduzir a incerteza. Porque qual que é o problema da entrevista de emprego? É incerto e você está vulnerável. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Em qualquer um dos cenários, você está sendo julgada. Isso faz com que o nosso nível de ansiedade fique muito alto. Então, quando você ensaia, é menos pelo ensaio e muito mais para você colocar no teu estado mental, tipo, eu já passei por isso antes. Eu já treinei isso ontem. Você começa a mandar comandos, a mandar alguns direcionamentos para sua mente, que a sua mente vai automaticamente se tranquilizar. E daí, no dia a dia, acho que com a prática, tudo bem que a gente não quer ficar fazendo entrevista todo dia, a gente quer passar na entrevista para não ter que fazer mais entrevista, mas isso com certeza também te ajuda no dia a dia da organização. Porque
os julgamentos, né? Os momentos de feedback, por exemplo, são muito parecidos. Quando a gente faz uma apresentação para o nosso chefe, também é muito parecido. Então, desenvolver essa habilidade sempre é super importante. Faz sentido? Faz. Boa. Aí uma coisa que eu queria te perguntar, que você colocou no formulário que você fez, é que você tinha algumas dúvidas sobre o mundo corporativo, que apesar de você já ter feito bastante coisa, você não se sentia segura por não conhecer muito as empresas e tal. Você tem alguma dúvida específica com relação a isso, que você acha que eu posso te ajudar? Porque talvez seja alguma coisa mais técnica ou mais prática do dia a dia que você quis dizer lá quando você escreveu para mim. Eu acho que específica não, assim. Eu acho que acaba se reduzindo muito ao eu não sei, talvez, de algumas questões, mas é porque eu não vivi aquilo, sabe? E aí, Tá. quando eu vou viver aquilo no dia a dia, eu fico, putz, eu não tenho nenhuma Uma bagagem base. pra. É, eu não tenho nenhuma base pra poder Lidar com a responder situação. isso. É. Entendi. Eu acho, e aí assim, é um convite que eu sempre faço, principalmente para quem está começando na carreira. A gente nunca começa com papel em branco, a não ser quando a gente nasce, que aí realmente, primeira vez que a gente está aparecendo no mundo. Mas depois, tudo é um conjunto de experiências, tudo é um compilado de experiências. Então, muitas vezes a gente não viveu situações parecidas realmente em organizações, no mundo corporativo, com aquelas relações de chefe, de colegas e tal, mas a gente vive situações, às vezes, parecidas ou possíveis da gente fazer algumas transposições no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos da escola, com os nossos amigos da faculdade, com os nossos professores. Então, ainda naquela seara do exercício de fazer as suas anotações, de ter o seu caderno para você colocar ali as suas percepções e o que você acha, o que você não acha, também tenta recordar um pouco dessas histórias que você viveu com teus professores, que foram difíceis. Um exemplo meu, eu nunca tinha tirado zero na escola. Tipo, nunca tinha tirado zero na escola. Na faculdade, primeira prova de estatística, eu zerei. Foi muito difícil pra mim. Tipo, pode parecer uma bobeira, mas assim, eu fui chorar no banheiro da faculdade. E eu liguei pra minha mãe, ai meu Deus, eu zerei na prova, foi horrível. A professora. Tipo, e assim, eu ainda fui chorar pra professora, óbvio. Ela falou, tipo, você zerou porque você não acertou nenhum resultado. Tipo, nenhuma pergunta você acertou, você zerou, não tem nota. E era estatística, era conta, sabe? Não tinha choro. E aquela foi uma experiência muito dura comigo, porque assim, eu acho que eu sempre tinha conseguido conversar, sempre tinha conseguido contornar, eu sempre fui tida como uma boa aluna na escola e ali na faculdade não, a professora não tinha histórico nenhum, eu era só mais uma aluna. Então foi uma história que eu carreguei, assim, cara, é quase como se essa professora fosse minha chefe, entendeu? Ela não me vê ali me dedicando todos os dias aos estudos, fazendo as contas na sala de aula. O chefe não é assim. O chefe não é como o professor da escola primária. O chefe ele é o cara que ele vai te dar uma tarefa, vai fazer outras coisas e ele quer ver quando a tarefa estiver pronta. Se não estiver pronta, não está pronta. Se você se esforçou ou não para fazer, tanto faz. Então, às vezes, essas lições que a gente toma em alguns ambientes, de uma forma ou de outra dá para transpor para outros ambientes. Então, tenta recordar esses momentos que foram marcantes para você, memoráveis para você, porque aí, quando você estiver vivendo esses momentos dentro da organização, por mais que ali na hora não seja tão claro, mas tenta criar esse hábito, sabe? De tentar fazer esses links para além ali do cenário ipsis literis, sabe? Like for like, tipo, empresa para empresa. Não. Às vezes a gente reproduz muito a relação que a gente tem com os nossos chefes, da mesma forma que a gente tem a relação com os nossos pais. Isso acontece muito, isso inclusive é estudado aí por um pessoal que fala de carreira, a galera também fala muito isso. Então a gente realmente ter capacidade de fazer
essas ligações. E aí, com o tempo, conforme você for tendo mais experiência dentro do mundo corporativo, é claro, vai ficando mais fácil, a bagagem vai vindo. Mas para o começo de carreira, a gente tem que usar os recursos que a gente tem. Faz sentido. Tá bom? A gente está se encaminhando para o final. Queria saber se você tem mais alguma dúvida, principalmente com relação à comunicação, à imagem, a forma como você se porta na entrevista, se você está satisfeito ou se você tem alguma dúvida específica com relação a isso. Não, tô satisfeita, assim. Tá Não tenho nenhuma satisfeita? dúvida. Uhum. Boa. Eu vou te mandar então o teste de sabotadores. Aí, se você quiser, você me procura para me falar quais foram os maiores, e aí eu posso tirar qualquer dúvida. Eu acho que assim, você tá super no caminho, tá, Débora? Eu acho que só o fato de você estar buscando uma mentoria de carreira, o fato de você estar querendo desenvolver seu autoconhecimento é muito importante. Acompanha o desafio Aprenda a Se Vender, porque eu acho que dá para tirar alguns insights do que te brilha o olho. Eu acho que você falar, eu preciso encontrar essa coisa, né, que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, isso não é um processo fácil, tá? Não é um processo fácil para ninguém. Porém, eu acho que a partir do momento que você vai olhando para a tua trajetória e olhando o que daqui para trás já brilhou seu olho alguma vez, já fez você se sentir bem e feliz alguma vez por ter feito, vai te dar pistas. Tá bom? Tá. É que o processo, nossa, é um processo muito difícil, sabe? E realmente não é linear. Não é Não linear. é, não é. E com certeza, assim, por exemplo, vão existir várias coisas que você gosta, provavelmente. Sim. Mas vai chegar um momento que você vai precisar fazer as suas escolhas também. E daí, algumas coisas que você gosta, que você vai falar assim, nossa, mas eu gosto igual dessas duas coisas. Você vai ter que tomar uma decisão, tipo, tá bom, mas pelo que eu quero ser reconhecida, ou o que vai estar mais encaixado com o meu estilo de vida, ou o que o mercado de trabalho valoriza mais. E aí você vai moldando tudo. Mas eu acho que nesse primeiro momento também, que você está começando aí a carreira, você está começando a experimentar o mundo das organizações, também se permita ter as experiências, se abre, tipo, putz, não se bota pressão, sabe? Também de, nossa, eu preciso escolher alguma coisa que eu ame fazer agora pro resto da minha vida. Cara, a gente tem mais 40, 50 anos de carreira pela frente. Então tem muito tempo para a gente encontrar isso que brilha os nossos olhos. Mas eu acho que assim, né, sumarizando, provavelmente na sua história já existem pistas. Você precisa encontrar essas pistas do que deixa seu coração quentinho, anotar elas, tentar ver se ao longo das experiências essas coisinhas que apareceram no passado se repetem, e se repetirem, aí não são pistas, aí são praticamente achados mesmo, que você precisa prestar bastante atenção, mas ao mesmo tempo ir se permitindo experimentar e se permitindo testar, dentro das organizações também tentando puxar algumas coisas. Então, gente, sei lá, na minha área como economia, eu gosto muito de análises. Será que eu posso ser responsável por um projeto de análise? Será que eu posso ser responsável por um projeto de indicadores? Ou dentro da organização, eu já fiz um trabalho voluntário com refugiados e a gente fazia, não sei, alguma intermediação entre os refugiados e a instituição. Será que eu posso trabalhar num projeto ou numa atividade que tenha essa função de intermediação? E aí você vai se testando. Eu acho que esse é a grande sacada. E baixar o nível de ansiedade, baixar o nível de expectativa, olhar um horizonte de tempo grande que você tem pela frente ainda na carreira e nunca perder esse olhar crítico de tentar realmente encontrar qual é a tua especialização, qual é o valor que você agrega, mas nesse primeiro momento respirar fundo, se permitir experimentar e ter esse olhar de crítica mesmo, de isso eu gosto, isso eu não gosto, isso faz sentido, isso não faz sentido. Que em algum momento, não que vai cair a ficha pra você, tipo assim, nossa, é isso, pronto. Tipo, não espera muito isso, assim, porque mesmo o que você vai gostar de fazer, vai ter lado positivo e negativo. O ponto vai ter mais positivo do que negativo. Você vai conseguir enxergar mais as coisas boas, mais o teu potencial, do que as coisas ruins e as coisas que você não acha tão interessantes. Uhum. Tá bom? Tá.
Eu espero ter ajudado. Não, não, sim. Eu tenho acompanhado muito já o seu canal e conteúdos nessa linha. Só que eu acho que uma coisa é escutar mais personalizado, sabe? Sim, eu Sim, já faz escutei, mas diferença. faz diferença. Então, assim, eu tô absorvendo. Com Boa. certeza vou fazer o teste, inclusive. Faz. E assim, eu falo assim, eu tenho que aproveitar o poder de ainda ser pequena. Eu consigo falar para você por direct, se você quiser. Então, se você fizer o teste, se você ficar com dúvida, você me manda, eu te respondo. Tenta participar do desafio Aprenda a Se Vender. Depois, se você tiver oportunidade, entra para a jornada, que aí na jornada são muitas ferramentas. Aqui eu estou te dando uma, que é esse teste dos sabotadores. Mas dentro da Uhum. jornada tem outras ferramentas que vão realmente fazer você ir a fundo, entender passado, entender futuro, entender comunicação. E aí a tendência é que as coisas realmente se esclareçam bastante. Mas eu acho que você sozinha pode fazer esse trabalho de se observar tranquilamente, e já começar a ter essas primeiras pistas, Bacana. Nossa, tá bom? obrigada, Bê. Uhum. Imagina, estou super à Muito obrigada. disposição, quero ser útil. Tá certo, eu vou fazer e aí a gente vai conversando então. Fechou, Débora. Um Muito beijão. obrigada. Um beijo. Imagina. Tchau, Tchau, tchau. tchau.